pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar sobre metabolismo energético. De início, a gente vai ver na aula de hoje somente dois processos, que é o processo da glicólise e o processo da respiração celular, englobando glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. E a gente também vai ver o processo de fermentação. Ok. Contem para a tela, está aparecendo aí agora para vocês. Eu trago metabolismo energético e eu trago diferentes energias. Olhem só, a gente tem a imagem de uma lâmpada e lá atrás dessa lâmpada a gente tem o quê? A gente consegue visualizar o reflexo do sol. Então aí a gente poderia ter energia elétrica, aqui acenderia essa lâmpada, e energia solar. A gente tem a energia sonora, que são essas frações de ondas que estão sendo captadas. E a gente tem um balão, sim. E logo ali a gente tem o quê? Um fogo. A gente tem uma energia, digamos que térmica. O que acontece? Para esse balão subir, é acendido um fogo. Esse fogo vai provocar um aquecimento, vai expandir esse ar e esse ar vai fazer com que esse balão tende a encher e que ele comece a flutuar. Beleza. Mas o que isso tem a ver com metabolismo energético? Parem e pensem. Os seres vivos, para executar diversas funções, eles também precisam de energia. Ok? E aí eu questiono qual é a energia que os seres vivos eles conseguem, eles têm, eles utilizam para realizar as atividades, para realizar as funções vitais. Aí eu trago para vocês a molécula de ATP. A molécula de ATP é a molécula que guarda, é como se fosse o banco, é a moeda que guarda, que é reserva, que armazena essa energia, que vocês utilizam para fazer as atividades de vocês, que eu estou utilizando aqui agora, para ministrar, para passar para vocês essas informações que a gente está tendo e estão sendo passadas aqui na aula. Beleza, mas o que é essa molécula de ATP? Essa molécula de ATP é uma molécula chamada adenosina trifosfato, onde ela é composta por bases, por uma molécula de ATP, por uma base, por 3 íons de fosfato, tá? Corta para mim mais uma vez. Essa molécula, ela sofre quebras, e nessas quebras que ela sofre, ela libera essa energia que vocês utilizam. Ó, na molécula de ATP que a gente tem essa base ligada a 3 íon-fosfatos, a gente tem uma molécula de adenosina trifosfato. Depois, quando ela sofre uma quebra que ela pode liberar íon-fosfatos, a gente tem uma molécula de adenosina difosfato. Eu fico somente com 2 íons de fosfatos. E essa molécula ainda de ADP, ela pode sofrer uma outra quebra e liberar um outro íon de fosfato e também passar a ser uma molécula de adenosina monofosfato, que só apresenta um íon fosfato. Ok? Toda essa junção da adenosina monofosfato com mais um grupo fosfato, se transformando em adenosina difosfato. Essa adenosina difosfato, ganhando mais um fosfato, ela vai sintetizar moléculas, ela vai produzir as moléculas de ATP, a adenosina trifosfato, que armazena essa energia que vocês vão utilizar e que os seres vivos utilizam para realizar suas funções. Beleza? Essa molécula de ATP é que ela vai fornecer que fornece essa energia, ela vem de onde? Através de produção de vários processos que acontecem nas nossas células. Um dos processos é a glicólise. O que é isso? Glicólise. Glicólise, molécula de glicose, lise, quebra. Então a gente tem a quebra da molécula de glicose para liberar energia e para produzir ATP. A molécula de glicose que vocês conhecem, cortem para a tela agora, ela é composta por 6 átomos de carbono, 6 moléculas de carbonos. Beleza. Essa molécula, ela sofre uma quebra e durante essa quebra, ela se transforma em 2 moléculas que só apresentam 3 carbonos e um fosfato. Ok. Essas 3 moléculas, elas são transformadas em ácidos pirúvicos ou em piruvato. Ok, durante todo esse processo de quebra dessa molécula de glicose,
A gente tem outras substâncias, outros elementos, digamos que elementos especiais que são carregadores de energia, carregadores de elétrons. Ok? Então, durante o processo da glicose, que é essa quebra dessa molécula, o que é que acontece? A molécula de glicose, que apresenta 6 carbonos, ela é quebrada e ela é transformada em 2 moléculas, onde cada uma contém 3 carbonos. Essas 2 moléculas que são formadas a partir dessa quebra, elas são chamadas de ácidos pirúvicos, moléculas de ácidos pirúvicos ou piruvato. Ok. Durante esse processo dessa quebra, dessa fragmentação dessa molécula de glicose, a gente tem o quê? Outras moléculas carregadoras ou carreadoras, vai depender da fonte ou do livro que vocês estudarem. Essas moléculas, elas vão estar aí captando os elétrons que são liberados durante essa quebra. Ok? E quem são essas moléculas? Durante todo esse processo de quebra da glicose, a gente tem o quê? NAD, H e ATP sendo produzidos. Só que eu chamo a atenção de vocês. Lá no início aí na tela, onde a gente tem a molécula de glicose, na primeira seta a gente tem o quê? 2 ATPs. São utilizados 2 ATPs para promoverem essa quebra dessa molécula. No saldo final, olha só, o ácido pirúvico, ele vai formar e vai promover, liberar 2 moléculas de ATP. Mas lembre-se, uma molécula de glicose composta por 6 moléculas de carbono, elas transformam em 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, a gente tem 2 ATPs de cada molécula de ácido pirúvico. Então, eu tenho o quê? 4 ATPs formando ou formados na parte final desse processo. Como eu tenho 4 ATPs, eu tenho saldo o quê? Bruto de 4 ATP formados na glicólise. Só que lá no início eu utilizo 2 ATPs para promover essa quebra. Então eu vou ter como saldo líquido somente 2 ATPs. O que eu quero dizer? Que os 4 ATPs formados durante todo o processo da glicólise, lá no final, eles serão devolvidos ou reutilizados 2 ATPs para promover uma nova quebra dessa molécula de glicose, e eu vou ficar com um saldo líquido de 2 ATPs. Ok, então, não se esqueça, como produto final da glicólise, o que eu tenho? 2 ATPs. E quantos NADs? Eu vou ter 2 NADH. Ok. Guarda essa informação. Anota aí que a gente vai precisar dela no finalzinho da aula. Quando essa glicólise ela acontece lá no citosol da célula, lá no citoplasma da célula, esses produtozinhos, eles vão, o ácido pirúvico, esse resultado final, essa molécula formada, dessa quebra dessa molécula de glicólise, ela vai dar início ao ciclo de Krebs. Ela vai entrar na matriz mitocondrial da célula, lá na matriz da mitocôndria. Ok. Quando ela entra nessa matriz mitocondrial, o ácido pirúvico, ele vai se juntar com uma coenzima chamada de coenzima A e vai formar o acetil-CoA. A acetil é a junção do ácido pirúvico mais a coenzima A. Quando elas juntam, a gente tem aí o quê? Nova formação de um NAD em NAD mais em NADH. Beleza. Então, a acetil-coenzima A vai dar início ao ciclo de Krebs e esse ciclo de Krebs ele inicia como? Quando a acetil-coenzima A ela vai entrar na matriz mitocondrial, ela vai se transformar em ácido cítrico. Ok. Esse ácido cítrico ele vai passando por vários processos, várias enzimas vão estar trabalhando aí, transformando esse ácido em outras substâncias, até chegar na substância final, que é o oxaloacetato, ou oxalocetato, vai depender da fonte que vocês estudarem, onde o ácido cítrico, quando ele se transforma em isocitrato, ele não vai promover a formação de nenhuma outra molécula. Mas quando o isocitrato ele se transforma em cetaglutarato, ele vai estar promovendo a formação de um NAD em NADH. Beleza.
O cetaglutarato, quando ele vai passar por outro processo de transformação e ele se transformar em succinil-CoA ou succinil-coenzima A, ele vai estar produzindo outro NADH. Beleza, o succinil-CoA, quando ele se transforma em succinato, ele vai estar formando uma molécula de GDP. Olha só, GDP em GTP. Esse GTP nada mais é do que uma molécula, digamos, também de ATP. Ele pode ser considerado igual a uma molécula de ATP. É a mesma funcionalidade, a mesma carga de energia. Ok. O succinato, quando ele se transforma, ele passa a ser fumarato, ele tem a formação de um FADH, FADH2. Vão guardando essas informações, vão circulando. Esse fumarato, quando ele se transforma em malato, ele não vai promover nenhuma formação de nenhuma molécula carreadora. Mas quando ele se transforma em oxalocetato, que é o produto final, que é a molécula final produzida no ácido no ciclo de Krebs, para dar continuidade a um novo ciclo, a gente tem a transformação de outro NAD em NADH+. Ok, então o que eu quero, fazendo um resumo total? No ciclo de Krebs, onde ocorre o processo de transformação do ácido cítrico em oxalocetato, a gente tem a formação de quantos NADs? De 3 NADs, de um FAD e de uma molécula de GDP. Mas, olhem na tela, lá no início, no ácido pirúvico, na junção do ácido pirúvico com a acetilcoenzima A gente tem o quê? A formação de outro NADH. Então, durante o ciclo de Krebs, eu posso dizer que ocorre a formação de quantos NADs? De 8 NADs. Sim, mas ali só está 4, tá? Mas lembre-se, são 4 para cada molécula de ácido pirúvico. E lá no processo inicial, lá na glicólise, a gente tem o quê? Uma molécula de glicose sendo quebrada e transformada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, se uma molécula produz 4 NADH, 2 moléculas, eu vou ter quantos NADH? 8 NADH. Eu vou ter 2 FADs, que é um para cada, e 2 GDP. Ok. Todo esse produto, tudo que é gerado durante a glicólise e o ciclo de Krebs, passa para a cadeia respiratória. Ok. Quando chega na cadeia respiratória, o que acontece? Os íons de hidrogênio, que é uma cadeia respiratória ou cadeia também transportadora de elétrons, eles vão passar do meio intracelular para o meio extracelular, ou também para o espaço intramembranar dessa célula, entre as 2 membranas, interna e externa. Ok. Como é que isso é formado? Voltem para a tela que está aparecendo para vocês. A gente tem os complexos, complexo 1, 2, 3, até chegar na bomba ATP sintase. O que eu quero questionar? Vejam que tem íons de hidrogênio na parte interna. E aí esses elétrons, eles são transportados por NADH, onde desde o início eu venho dizendo que são moléculas carreadoras de elétrons. E de FADH, provenientes de onde? Lá da glicólise e do ciclo de Krebs. Então, eles vão transportar esses elétrons através do bombeamento. Esse bombeamento do meio interno para o meio externo. Esses íons vão passar da matriz mitocondrial para o espaço intramembranar. Beleza. No passo 2, que vocês acompanham, tem o quê? O bombeamento de íons de hidrogênio, ele vai criar um gradiente de concentração entre o espaço intermembranar. E a matriz mitocondrial vai gerar o quê? Um potencial de difusão. Quando eu digo um potencial de difusão, ela vai tentar fazer o quê? Equilibrar esse gradiente de concentração através do transporte por difusão. E no passo 3, o que a gente tem? Devido ao potencial de difusão, os íons H eles retornam à matriz mitocondrial pelo único caminho possível, que é por meio dessa bomba ATP sintase. E essa bomba ATP sintase, ela vai se movimentar devido à quantidade de elétrons energizados que estão passando por ela. Quando ela se movimenta, ela vai transferir parte dessa energia para a adição de fosfatos as moléculas de ADP e vão gerar mais moléculas de ATP.
Ok. Mas como produto final, eu posso perguntar para vocês, quantos ATPs vão chegar nessa cadeia respiratória ou nessa cadeia transportadora de elétrons? Corta para mim agora. Para cada molécula de NADH, ela produz 3 ATPs. E para cada molécula de FAD, ela produz 2 ATPs. E cada molécula de GDP, ela vai corresponder também somente a um GDP. Então, vamos lá. No processo de glicose, eu vou ter 2 ATPs, mais quantas moléculas vão formar uma molécula? 2 moléculas de NAD. H. Se cada uma gera 3, eu vou ter quantos aqui, ó? 6 ATP. Então, no processo final da glicose, eu vou ter quantos? 8 ATP. Beleza. Tá dando certo? Tá no limite. Tá pegando ainda, mas tá no limite. Não vai mais pra lá, não. Tá bom. Então, no processo final da glicose, eu tenho 8 ATPs, que são 2 ATPs do saldo líquido da glicose e 6 ATPs, porque correspondem que cada molécula de NAD consegue produzir 3 ATPs. Então, se eu tenho 2 moléculas de NAD, eu vou ter 6 ATPs. Logo, 6 ATPs das moléculas de NAD mais os 2 do saldo líquido da glicose, eu tenho 8 ATP. Ok. No ciclo de Krebs, eu tenho 8 moléculas de NADH. 8 vezes 3, eu vou ter quantos? 24 ATP. E eu tenho 2 FADs, onde cada FAD consegue produzir 2 ATPs. Então, eu tenho aqui 2 vezes 4, eu tenho 4 ATP. E cada molécula de GDP corresponde a cada molécula de GDP corresponde a 1 ATP. Então, eu tenho aqui, ó, 2 ATP. Beleza. Não se esqueça, pessoal, que eu tenho 8 NADH, 2 FADH e 2 GTP, porque cada molécula de ácido pirúvico que entra no ciclo de Krebs produz 4 NADs, H4, FADs H e 2 GTPs. Se são 2 moléculas de ácido pirúvico, eu tenho todas elas multiplicadas por 2. Então, aqui eu vou ter o quê? 24 mais 4, 28. Com mais 2, eu tenho 32 ATPs no ciclo de Krebs. Não é isso? 32 ATPs. Mais 8 ATPs. Então, no ciclo de Krebs, eu tenho o quê? 24 ATPs dos 8 NADH, 4 ATPs dos 2 FADH e 2 ATPs dos 2 GDPs, resultando no total de 30 ATPs. Somados com os 8 ATPs da glicólise, eu vou ter um resultado total chegando na cadeia respiratória de 38 ATPs. Guardem essa informação. Isso tudo corresponde ao processo de respiração aeróbica, que são processos de respiração que acontecem com a presença de gás oxigênio. Mas nem todos os seres vivos conseguem fazer essas funções ou exercer esses processos na presença de oxigênio. A gente tem os seres anaeróbicos. E esses seres vivos, eles conseguem essa energia, eles conseguem adquirir essa energia de onde? A partir do processo de fermentação. O que é esse processo de fermentação? É um outro processo que é realizado por esses seres vivos, à medida que eles vão utilizar processos diferentes da glicólise e do ciclo de Krebs, da cadeia respiratória, para adquirir essa energia. Lembrando que é um processo também mais simples e que esse processo, o saldo de ATP é inferior, muito inferior ao processo de respiração celular. Onde esse saldo ele pode provocar somente 2 ATPs, eles podem gerar o resultado somente em 2 ATPs, como produto final. O processo de fermentação, ele pode ser de 2 tipos, fermentação alcoólica ou fermentação lática, onde na fermentação alcoólica, a molécula de glicólise corta para a tela. Ela, em vez de ser transformada em 2 moléculas de ácido pirúvico, ela é formada em 2 moléculas de ácido etílico. Na fermentação, o que acontece? Ela pode acontecer de 2 formas. Fermentação láctica,
ou fermentação alcoólica. Na fermentação láctica, o que é que vai acontecer no final do processo? A molécula de glicose, ela vai ser transformada em moléculas de ácido lático. Beleza. É um processo que acontece igual à glicólise, mas que o resultado final, o ácido pirúvico, ele vai ser transformado em ácido lático, também gerando NADH. Ok. Na fermentação alcoólica, o que acontece? A molécula de glicose ela é quebrada e a molécula de ácido pirúvico ela vai se transformar em álcool etílico. Só tem uma diferença aí. Observe que a molécula de glicose, que apresenta 6 moléculas de carbono, ela no resultado final, se transformando em álcool etílico, ela perde uma molécula de carbono. A gente tem um resultado final onde cada molécula de álcool ou de álcool etílico, ela contém somente 2 moléculas de carbono. Tá, mas qual a importância? Além de adquirir energia necessária, ela é bastante importante no setor econômico e industrial, onde a fermentação láctica ela é utilizada na produção de iogurte, queijos ou os derivados de leite, e na fermentação alcoólica ela é utilizada para a produção principalmente de cerveja. Então tem uma grande importância economicamente e industrialmente, à medida que são meios usados para a produção de alimentos que podem ser vendidos. Por hoje é só. A gente continua na próxima aula com o próximo capítulo e os outros 2 processos. De agora, eu já vou pedir para vocês responderem as atividades que estão na plataforma, as atividades que vão ser enviadas por e-mail e pelo WhatsApp, e todas elas serão acompanhadas dentro do prazo que vocês vão estar respondendo e vai estar sendo passado para vocês. Tchau e até